Graça e paz. Essa é a missionária Luzilene. E o reverendo Valdeli. Nós estamos aqui para estarmos compartilhando o material de discipulado da Missão Novas Tribos do Brasil, intitulado Alicerces Firmes. Esse material foi elaborado pela Missão Novas Tribos do Brasil e hoje nós estaremos estudando a lição de número 1. Isso. Ele trava quando coloca no modo de apresentação. Começamos então do seguinte: introduzindo a Bíblia, é o título da primeira lição, e nós estamos aqui com um propósito: estudar a Bíblia. Muitas pessoas têm a Bíblia em casa, mas a maioria delas conhece muito pouco sobre o conteúdo da Bíblia. A Bíblia é um livro extenso, muitas pessoas começam a lê-la e se perdem nela. Queremos ajudá-lo a compreender a Bíblia, porque ela é a mensagem pessoal de Deus para cada um de nós. Uma pessoa pode passar a vida inteira se deliciando com o estudo deste livro, mas em nosso estudo iremos examinar algumas coisas básicas que a Bíblia ensina. Uma vez que você entenda essas verdades básicas, o resto da Bíblia fará mais sentido para você. Deus é o foco de nosso estudo. Nós vamos estudar quem é Deus e o que ele faz. Deus realmente quer que o conheçamos, por isso nos deu a Bíblia. Deus é o personagem central da Bíblia. Ao estudarmos, você aprenderá o que ele realmente é. Quem é, o que faz, como é, sua personalidade. Deus será o foco principal de nosso estudo, porque ele é o foco principal da Bíblia. Estudaremos a Bíblia cronologicamente. A Bíblia não é apenas um livro de doutrinas ou de ensinos a respeito de Deus. Ela é a narração da história antiga, vista da perspectiva de Deus. É Deus recontando os acontecimentos históricos desde o início da história. Por isso, em nosso estudo da Bíblia, iremos ver gradativamente, através dos acontecimentos históricos, o que Deus revela sobre seu próprio caráter, sobre Satanás e sobre o ser humano. Estudaremos a Bíblia cronologicamente, isto é, na ordem em que os eventos aconteceram. Temos aí a linha do tempo e nós estaremos estudando eventos selecionados nessa linha do tempo da história bíblica. Nós estudaremos esses quadrados maiores pendurados aí, né? São os eventos que nós estudaremos. Existem outros eventos na história do tempo, da história bíblica, que nós não estudaremos. Começaremos nossa próxima lição em Gênesis, que é onde Deus começa a sua narrativa da história antiga. Gênesis é o fundamento da Bíblia. Você poderia comparar com o modo como uma casa é construída. Primeiro os alicerces são lançados, depois as estruturas podem ser acrescentadas em cima dos alicerces firmes, uma parte de cada vez. Se os alicerces não forem construídos corretamente, a casa terá uma estrutura fraca. Por essa razão, é importante que você compareça ou que você assista a todas as aulas. Tudo que estudarmos será importante e se tornará parte do alicerce para os nossos futuros estudos. Se você perder uma lição, terá dificuldade em entender as lições posteriores. Nós tocaremos a superfície dos eventos, mas estabeleceremos alicerces firmes para a compreensão da Bíblia. A Bíblia é rica e profunda em conteúdo e temas. Nós apenas tocaremos a superfície da vasta riqueza contida nela. Nós estaremos, então, estudando o topo dos eventos principais, porém, os níveis dos detalhes, a profundidade de conteúdo nós não estaremos estudando, será estudado num segundo momento. Aí, né, os alicerces serão aquilo que nós estudaremos para que a estrutura superior possa ser construída depois. Queremos evitar possíveis desvios e confusões que surgem ao misturarem-se os temas da Bíblia.
Tentaremos permanecer no rumo do esboço da nossa lição, sem nos desviarmos dele. Queremos que vocês aprendam essas verdades fundamentais da Bíblia sem se distraírem. A Bíblia é escrita basicamente numa ordem cronológica, mas nós chegaremos a certos eventos na linha do tempo, os quais são tratados com maiores detalhes em passagens posteriores da Bíblia. Então, nós vemos aqui o evento, por exemplo, o evento que estamos estudando em Gênesis, temos aqui a linha do tempo da história bíblica e um texto posterior que inclui detalhes úteis. Lá na frente do Apocalipse, nós pretendemos percorrer toda essa linha do tempo. Ao estudarmos cronologicamente, poderemos tirar certos detalhes dessas proporções posteriores para aumentar nosso entendimento. Sempre que fizermos isso, precisamos ser muito cuidadosos para não nos afastarmos do assunto de nosso estudo. Precisamos compreender que a Bíblia trata de muitos assuntos, questões e diferentes temas. Alguns destes temas, questões e respostas, começam nas primeiras partes da Bíblia e vão até as suas páginas finais. Frequentemente, você encontrará 2 ou mais temas ou questões sendo tratados numa só passagem. Isso pode ser confuso e, de fato, é para muitas pessoas. Um bom exemplo disso são os 3 aspectos principais a respeito do pecado abordados pela Bíblia. O que Deus fez para que as pessoas pudessem ser salvas do primeiro grande problema causado pelo pecado. O que Deus fez para libertar as pessoas do pecado que está controlando suas vidas. O que Deus fará para que as pessoas fiquem completamente livres de todos os problemas causados pelo pecado. A mistura destes 3 assuntos tem sido um dos principais fatores da existência e crescimento de tantas seitas, religiões e denominações diferentes. Nós também ficaremos confusos, a não ser que permaneçamos firmes no primeiro assunto. O que Deus fez para que as pessoas pudessem ser salvas do primeiro grande problema causado pelo pecado? Ao estudarmos cronologicamente, haverá vezes em que vocês poderão fazer perguntas ou nós poderemos ler alguns versículos que incluam outros assuntos ou temas que não fazem parte deste alicerce. Quando isso acontecer, minha tarefa como professor é não permitir que saiamos do assunto em questão. Nós também ficaremos confusos, a não ser que cresçamos em entendimento, dando um passo de cada vez. Na verdade, os outros temas da Bíblia não podem ser claramente entendidos, a não ser que primeiro entendamos os temas fundamentais. Por isso, iremos limitar nossa discussão aos alicerces, afinal, é disso que trata este estudo. Então, pode-se dizer, à luz de nossas ilustrações, que estaremos construindo um alicerce firme, tocando o topo dos detalhes e estendendo uma linha sobre a qual poderemos colocar os eventos no seu devido tempo. Uma olhada na Bíblia agora. Abram suas Bíblias. Vamos dar uma olhada nas muitas coisas que o livro contém. Primeiro, o índice do conteúdo. Depois, vamos ver que temos o Velho Testamento e o Novo Testamento, números dos capítulos e versículos, e também notas marginais, ou seja, aquelas que aparecem embaixo ou no lado do texto. É interessante que você pause o vídeo nesse momento para que você possa olhar isso na sua Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando nos referimos à Bíblia como sendo a palavra de Deus, estamos nos referindo ao texto dela e não às várias anotações acrescentadas pelo homem. A Bíblia significa muito para mim. Por exemplo, Leia 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo, porque temos duas cartas a Timóteo. Timóteo é o nome do livro da Bíblia. O primeiro número que aparece, 3, é o número do capítulo, e depois dos 2 pontos, ou em algumas referências aparece um espaço apenas, o 16, nesse caso, é o versículo. Versículo é o númerozinho menor que aparece no texto da sua Bíblia. Então, o número maior é o capítulo, lá na Bíblia, que é o primeiro que vem nas referências, igual está escrito aqui na nossa tela.
e o versículo é o número pequeno que vem dentro do capítulo. Então, o capítulo 1 tem vários versículos, o capítulo 2 tem vários versículos, daí por diante. O que diz 2 Timóteo 3,16? Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Deus deu a homens chamados profetas as mensagens que queriam que fossem escritas. Algumas vezes Deus falou-lhes audivelmente, outras vezes falou-lhes em visões. Em outras, Deus apenas colocou a mensagem diretamente em suas mentes. Deus fez com que os profetas escrevessem exatamente o que ele lhes falava. Também em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. A Bíblia não é um conjunto de ideias humanas, mas é a própria palavra de Deus. Vamos ler Nós vamos então? ler o texto aqui. 1 Pedro, capítulo 2 1. Pedro. Segunda, nós dissemos lá, capítulo 1, verso 20, versos, né? Versículos 21. Às vezes a gente fala verso, às vezes fala versículo, mas as duas, né, na verdade, é versículo. A gente que fala verso de uma forma errada. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, nós temos aqui uma imagem, uma figura que mostra um profeta escrevendo no rolo a mensagem que lhe foi dada por Deus para ilustrar o que foi dito no versículo bíblico, que diz que toda a escritura foi inspirada por Deus e Nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, ou seja, de particular entendimento, de particular compreensão, mas ela veio exatamente da parte de Deus. a Bíblia é o único livro no mundo da autoria de Deus. Deus escreveu a Bíblia no período de 1.600 anos, usando mais de 40 homens. Mas a Bíblia é como uma unidade absoluta do princípio ao fim, porque Deus é o seu único autor. E aqui nós temos uma pequena ilustração sobre esse assunto. Se várias pessoas testemunharem o mesmo incidente, cada uma contaria uma história diferente sobre o que realmente aconteceu. Contudo, a Bíblia, escrita em meio a culturas completamente diferentes, em épocas diferentes e por homens diferentes, é uma unidade. Uma explicação para a unidade da Bíblia é que ela tem um único autor, que é Deus. A Bíblia é a mensagem de Deus para o mundo, a qual ele nos deu através do povo judeu. Todos os homens que Deus usou para escrever sua palavra eram judeus, exceto um. Lucas era aparentemente um gentio. Gentio é alguém que não é judeu. Nós, no caso. Isaías, capítulo 43, versículo 10, está lá no Velho Testamento, o livro de Isaías. Deus diz sobre Israel: isto é o povo judeu, né? Israel, quando falar Israel, está falando do povo judeu. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. E aqui nós temos um mapa mundi que mostra vários países do mundo todo, portanto, povos gentios. E aqui nós temos o povo, temos a Turquia, temos aqui o Iraque, não estou vendo, o Egito está aqui, Israel tem Israel, esse pequeno esse espaçozinho pequeno espaço aqui. pequeno aqui. Está mais ou menos por aqui. Deus usou um grupo de pessoas através do qual ele anunciou sua mensagem ao mundo todo. Em Isaías, capítulo 45, versículo 22, Deus diz: Olhai para mim, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Nessa ilustração, nós vimos que a palavra de Deus é usada ali, o Israel, como um megafone para estar
transmitindo para o mundo inteiro. Você pode dizer, né, então, que Israel, nós podemos dizer que Israel foi como o megafone de Deus, divulgando a mensagem de Deus para o mundo inteiro. A Bíblia nos foi passada intacta e com extrema precisão. Originalmente, os profetas escreviam a mensagem de Deus. À medida que os documentos originais foram se desgastando por causa do uso e o passar dos anos, novas cópias tinham que ser feitas. As cópias eram feitas com extremo cuidado. Em O Novo Dicionário da Bíblia, lemos a seguinte declaração a respeito de homens que faziam cópias da Bíblia à mão. Empregaram toda a salvaguarda imaginável, sem importar quão laboriosa ou embaraçosa, para assegurar a exata transmissão do texto. O número de letras em um livro era contado e a letra do meio do texto inteiro era assinalada. Semelhantemente, no caso das palavras, e novamente a palavra do meio do livro era assinalada. Então, nós percebemos aqui por esse trecho que havia muito cuidado na transcrição da Bíblia para que não houvesse erro, para que não houvesse mudanças ou alterações, né? Isso, no final, né, no final de cada cópia feita, eles contavam para ver se tivesse acontecido de uma letra a mais ou uma letra a menos, ou uma palavra a mais, uma palavra a menos, eles descartavam aquela cópia, fazendo uma cópia nova. Apesar de cada palavra ser copiada à mão, há muito mais manuscritos da Bíblia do que de qualquer outro documento antigo. Todos os manuscritos antigos que foram encontrados são extremamente próximos em termos de conteúdo, diferindo apenas em minúsculos detalhes que não alteram de forma alguma o seu significado. Em 1947, cerca de 24 quilômetros de Jerusalém, um garoto, pastor de ovelhas, atirou uma pedra dentro de uma caverna, na esperança de assustar algum de seus animais que tivesse entrado lá ocasionalmente. Ele ouviu o som de cerâmica se quebrando e entrou na caverna para investigar. Para sua surpresa, encontrou urnas de cerâmica contendo pergaminhos antigos. Quando estudiosos souberam e investigaram, encontraram centenas de pergaminhos. Estes manuscritos do Mar Morto tinham sido escondidos em cavernas das redondezas por uma seita religiosa durante o primeiro século antes de Cristo. Na época dessa descoberta, os tradutores estavam usando manuscritos que haviam sido copiados por volta do ano 900 depois de Cristo. Quando os estudiosos compararam os manuscritos do Mar Morto com os manuscritos que eles estavam usando, não havia qualquer diferença significativa no texto. Apesar de separados por 1000 anos, esses manuscritos antigos diziam a mesma coisa, pois Deus preserva a sua palavra. O Novo Dicionário da Bíblia nos dá maiores detalhes a respeito dos textos do Velho Testamento. É importante relembrar a atitude dos judeus para com suas escrituras. Isso pode ser melhor resumido na declaração de Flávio Joséfo, um escritor judeu do primeiro século depois de Cristo. Temos dado provas práticas de nossa reverência por nossas próprias escrituras, pois, embora já se tenham passado agora tantos séculos, nenhum de nós se aventurou a adicionar, remover ou alterar uma sílaba sequer, e é instintivo para cada judeu considerá-las decretos de Deus. Como conseguimos a Bíblia em nossa língua? Por muitos séculos, apenas poucas pessoas podiam ter cópias da Bíblia. No tempo de Cristo, os escribas guardavam os manuscritos, rolos de papiro ou couro, nos quais o texto era escrito com tinta, no templo. Muitos dos livros do Novo Testamento foram escritos originalmente em forma de cartas que circulavam de uma igreja para outra. Os textos originais da Bíblia foram escritos em uma destas três línguas: hebraico, aramaico ou grego. Através dos séculos, Deus capacitou homens para traduzirem a Bíblia para outras línguas. Muitas cópias dos antigos textos em hebraico, aramaico e grego ainda existem. Os tradutores têm tido acesso a eles ao traduzir a Bíblia. Hoje em dia,
Temos uma variedade de Bíblias impressas, prontamente disponíveis em nossa língua. A Bíblia foi traduzida em mais línguas do que qualquer outro livro do mundo. A Bíblia é um registro histórico preciso. Descobertas arqueológicas em anos recentes têm trazido à tona muitos fragmentos da história antiga, os quais concordam em minúcias de detalhes com a Bíblia. Lugares, detalhes, detalhes culturais, nomes, datas, escritos contemporâneos da Bíblia concordam com ela em detalhes históricos, informações culturais, estilo literário, etc. Através dos anos, milhares e milhares de evidências arqueológicas e históricas relativas à Bíblia têm sido descobertas, e todas apoiam a exatidão da Bíblia. No livro Arqueologia e História Bíblica, de Joseph Free, ele escreveu que numerosas passagens da Bíblia que há muito tempo intrigavam os comentaristas mostraram prontamente seu significado quando uma nova luz advinda das descobertas arqueológicas caiu sobre elas. A arqueologia tem confirmado inúmeras passagens bíblicas. Quando estudarmos lições futuras, discutiremos algumas dessas descobertas arqueológicas e históricas. Muitas das culturas, lugares e nomes mencionados na Bíblia existem hoje em dia, tendo permanecido quase intactos através dos séculos. A Bíblia tem resistido à prova do tempo. Novas descobertas só servem para ecoar e reforçar a absoluta exatidão, autoridade e autenticidade de cada palavra que Deus nos deu em seu livro. Em contraste, livros escritos por homens, tais como escolares, de pesquisa e científicos, precisam sofrer mudanças drásticas de tempos em tempos, à medida que mais coisas são aprendidas e velhas teorias são substituídas pelas novas. A Bíblia não mudou, nem vai mudar porque Deus é o seu autor. Leia Salmo 119, capítulo, 119, versículo 89. Diz assim: Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A Bíblia tem as respostas para as perguntas mais importantes da vida. A Bíblia não é apenas outro livro de religião. Muitos homens escreveram livros tentando falar aos homens sobre Deus. Deus é o autor da Bíblia e nela ele se revela para nós. Na Bíblia, Deus nos diz que ele é, quem ele é e o que quer que saibamos sobre ele, como ele é. Na Bíblia, Deus nos fala sobre nós mesmos, nosso relacionamento com ele, com o mundo ao nosso redor e uns com os outros, desde agora e por toda a eternidade. Só a Bíblia trata desses assuntos com absoluta autoridade. E nós vamos ler aqui agora o livro de Hebreus, capítulo 4, o versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A Bíblia é, portanto, a voz de Deus falando conosco. Através de sua palavra, ele nos mostra como realmente somos interiormente. A Bíblia é a mensagem pessoal de Deus para cada um de nós. É a mensagem mais importante que já recebemos. Por que é tão importante para mim e para você estudar a Bíblia? Por que devemos reservar tempo para estudar a Bíblia? Muitas coisas ocupam a nossa atenção. Nosso trabalho, nosso lar, recreação, estudos. Há muitas fontes de informação à nossa disposição: livros, revistas, televisão, filmes, vídeos. A Bíblia é única. Somente a Bíblia tem a mensagem de Deus para as nossas vidas hoje em dia. Somente a Bíblia nos diz o que Deus pensa de nós e o que ele vê como nossa maior necessidade. A Bíblia é importante porque é a mensagem pessoal de Deus para cada um de nós. Jovem, velho,
Homem, mulher ou criança, Deus escreveu a Bíblia para cada um de nós. Deus quer que você e eu saibamos o que está nesse livro. É por isso que ele o escreveu. Então, diante de tudo isso que nós falamos, levará tempo até que terminemos essas lições, mas você descobrirá no final que foi um dos melhores investimentos que você já fez. Você estará aprendendo sobre Deus e você estará aprendendo o que ele escreveu para você em seu livro. A Bíblia, no livro de Deus para nós, como recebemos a Bíblia, os autores começam dizendo que a Bíblia é o livro mais citado, mais publicado, mais traduzido e mais influente da história da humanidade. A Bíblia é também a mensagem pessoal de Deus para nós. Ele a escreveu a fim de se comunicar com as pessoas, inclusive com você e comigo. Se alguém nos escreve uma carta, queremos lê-la. A Bíblia é a carta de Deus para nós. Vamos estudar a palavra de Deus juntos e descobrir o que ela nos diz. E aí E nós deixamos algumas perguntas para que você possa refletir, e possa estar respondendo aí por você mesmo diante do que nós estudamos. Quando Deus quis que suas palavras fossem escritas, ele escolheu qualquer um para fazer isso? de que são chamados esses homens? Todos esses homens viveram durante o mesmo período de tempo na história antiga? Quantos homens escreveram a Bíblia? De que nacionalidade eram eles? Eles escreveram a palavra de Deus em português? Quem é o autor da Bíblia? Por que uma pessoa deveria estudar a Bíblia? Chegamos ao final da nossa primeira lição. Muito em breve estaremos compartilhando a segunda lição e assim sucessivamente. Um abraço a todos. Deus os abençoe e nos abençoe nesse propósito de estarmos estudando juntos os alicerces firmes que nós precisamos para fundamentar o conhecimento da palavra de Deus. Até breve, então.